Olá pessoal, estamos agora na nossa quarta etapa com o quarto vídeo a respeito dessa nossa primeira aula do processo administrativo tributário. Nós vimos falando sobre a questão dos princípios e a questão do princípio da ampla competência, e nesse último princípio a respeito da ampla competência, eu gostaria de enfatizar um aspecto muito relevante quanto a esse princípio, que é, dentro desse poder de competência, a questão relativa ao fundamento da decisão, quando do proferimento da decisão. Primeiro tem a parte do relatório, depois tem a parte do julgamento. Na parte do relatório, ele deve constar de forma minuciosa e, em seguida, haverá o julgamento, que aí sim deve ser fundamentado na forma da Constituição Federal e que prevê o fundamento como princípio dos mais relevantes no sistema jurídico brasileiro. Porém, nunca se tinha uma definição de como era que uma decisão seria fundamentada. Pois bem, hoje o novo Código de Processo Civil traz exatamente um conceito, vamos dizer assim, uma ideia a respeito dos elementos mínimos que deve ter um fundamento de uma decisão judicial. O artigo 489, parágrafo 1º, prevê exatamente essa possibilidade. Dentre as várias hipóteses que o Código enumera, eu gostaria de destacar uma que é muito importante, é do inciso 4, que é o enfrentamento de todas as questões. Esse é um dos maiores problemas que existe hoje no sistema jurídico brasileiro, na parte de julgamento, seja no processo administrativo, seja no processo judicial. Está sendo um verdadeiro desastre quanto aos fundamentos que estão se utilizando. Procura-se sempre desviar os fundamentos que são apresentados pelas partes, a fim de que se resolva as questões independentemente de uma análise mais aprofundada. Porém, é preciso, importante dizer que aquilo que a parte, que o defendente, que o impugnante apresentar, é preciso ser levado em consideração, sob pena de não se ter uma decisão fundamentada e ser uma decisão nula. Uma das piores sensações que existe no ser humano é exatamente aquela de, às vezes, perder uma questão sem saber por que perdeu. Por quê? Porque as questões que foram postas por ele, os pontos, os relevantes fundamentos, não foram enfrentados. Desvia-se, procura-se desviar das formas mais variadas possíveis, dizendo que não está obrigado a fundamentar a decisão com todos os pontos que foram trazidos pela parte, dizendo que a hipótese não se aplica à espécie, e foge-se sem que se enfrente ou a análise do fato ou a análise do direito. Então são essas situações que precisam ser trabalhadas quando do fundamento da decisão. Pois bem, esse ponto, fundamento da decisão, ele tem que ser trabalhado com o máximo de eficiência possível. Aquilo que se falou com relação ao princípio da eficiência, aqui eu volto a reiterar. A eficiência não é só quanto ao tempo de um processo. A eficiência está presente, acima de tudo, quando se trata de uma situação de desenvolvimento por mérito do agente público. É preciso que ele desempenhe essa atividade com um pouco de mérito desse desempenho. Por isso é que a atividade do poder público precisa ser desempenhada dentro de um prazo razoável, mas, acima de tudo, dentro de uma visão, acima de tudo, de bom desempenho nesse trabalho. Por isso é que nós precisamos trabalharmos essa questão, ou essas questões relativas ao desempenho da autoridade administrativa, seja aquela que apura, seja aquela que julga, seja aquela que instrui o processo, com o máximo de eficiência, na hora de decidir, com o máximo de fundamento, razões, demonstração do porquê. Sempre o porquê
é importante ao se trabalhar essa hipótese de fundamentação da decisão. É preciso que se mostre razões, é preciso que se dê exatamente sentido ao que foi discutido, analisado, mostrado, deixado de mostrar. A autoridade administrativa, ao julgar, ela deve julgar com o máximo de isenção. Se for para apurar uma responsabilidade tributária, que se apure. Se chegar à conclusão de não existir responsabilidade tributária, que se chegue a essa conclusão. Não se deve agir com um intuito pré-concebido de já responsabilizar alguém sem que primeiro se passe por uma análise de elementos suficientes para levar a essa responsabilização. Isso se dá em todos os campos das responsabilidades, minha gente. Isso é uma coisa que é altamente salutar no campo das responsabilidades. E ao fundamentar, além de enfrentar todos os pontos, todas as questões trazidas pelas partes, analisar, isso não significa dizer que a decisão tem que ser longa. Não. Determinados pontos ou questões, eles são solucionados em poucas linhas, em poucas páginas, em pequenos trechos. Não precisa ser longa. A decisão longa não significa que é uma decisão bem fundamentada. Decisão bem fundamentada é aquela que enfrenta e dá resposta mesmo objetiva, de maneira a que se traduza em sentido, acima de tudo, de que a questão foi enfrentada e eu estou demonstrando cabal argumento de que ela pode ser, logicamente, refutada ou eu posso reconhecer como realmente procedente aquele argumento. Então, essas situações são situações que levam ao julgamento ter maior credibilidade do órgão que atua. E ao vencido, ele se dá por satisfeito de ter existido, pelo menos, análise do que ele tratou. A maior indignação e a maior repulsa que há de quem é vencido em uma demanda é exatamente não ter tido, por parte de quem o julgou, a oportunidade de fundamentar, de enfrentar cada questão. Enfrentar dizendo, analisando. Não é enfrentar só dizendo que aqueles argumentos não são suficientes para acolher a pretensão. Esses argumentos não condizem com a realidade. Quer dizer, isso não dizer nada. E ainda, outro aspecto interessante na fundamentação é a questão, quando se tratar de situações de penalidade, a questão da dosimetria, a questão da aplicação dessa pena. Se analisar exatamente os parâmetros que se prestam a configurar uma sanção aplicável ao caso. Esse é um detalhe muito importante que não se trabalha, infelizmente, no dia a dia do momento atual com essa situação. Em processos administrativos e em processos judiciais, muitas das vezes as fixações de penalidades ou de sanções, elas são trabalhadas apenas com copiar-colar. Isso é uma coisa assim impressionante, mas infelizmente acontece. Graças a Deus não é em todas as vezes, nem é talvez a maioria, mas a frequência é tão grande que a gente fica até sem um referencial de saber se aquilo é realmente uma maioria ou uma minoria que pratica esse tipo de atividade. Pois bem, ou de defeito na prática do ato. A dosimetria, que é o grau de sanção que deve ser aplicado, levando em consideração os fatores que, para aquele caso, são ditados. O próprio legislador sempre dita fatores que apontam a forma de como o julgador deve atuar. Por exemplo,
se o volume do prejuízo é relevante, é de menor potencial, se houve realmente prejuízo, se houve incidência de determinada regra sancionatória, a intensidade com que foi agido, o tempo que levou praticando aquele ato, todos esses fatores devem ser levados em consideração para que a pena saia mais elevada. Porque, não havendo justificativa, a pena, se por acaso for configurada a hipótese de sanção, deve ser a mínima, todas as vezes. Mas é possível que passe da mínima, quando eu tenho, logicamente, dados e elementos que me justifiquem essa possibilidade. Fora isso, não é possível exatamente ser trabalhado essa situação. Muito bem, para que exista o processo administrativo tributário, a sua completude, ele tem um iter, né? Esse iter, ele parte do chamado lançamento, que é precedido sempre de fase, às vezes, investigatórias, fase de apuração, fases de investigação e assim por diante, para culminar depois com o chamado processo administrativo, quando é o caso. Por quê? Porque muitas das vezes, na fase de investigação, na fase de apuração, as questões às vezes são já solucionadas nessa fase. Ultrapassada essa fase de investigação, de apuração, aí é que vai haver, logicamente, o desdobramento para um processo administrativo fiscal, com ampla defesa, com respostas, com impugnações, recursos, produção de provas, realização de audiências, inspeções, perícias, todo esse material probatório, instrutório de um processo deve ser carreado para um processo administrativo fiscal, quando se trata realmente de processo. Muito bem. E isso é o que se chama sempre o lançamento, que inicia-se com essas providências. Esse lançamento, ele depois pode, essas providências preliminares, como eu já falei, elas podem se desdobrar em um procedimento que culmine com um processo administrativo fiscal. Mas o lançamento é o ponto-chave de fazer surgir, ou de culminar, ou de transcorrer um processo administrativo fiscal. Por isso é que no lançamento, que deve existir para o fim de que identificar o sujeito responsável, o contribuinte, identificar o fato, apurar o quanto, apurar a base de cálculo, a alíquota a ser aplicada, toda uma série de medidas que estão inseridas dentro do chamado procedimento ou processo de lançamento, elas devem ser tomadas e, acima de tudo, devem ser observadas para poder, depois, na fase de defesa, na fase de impugnação, o contribuinte tenha condições exatamente de fazer a sua defesa, ter elementos objetivos, claros, de poder se compreender, entender essa fase e poder apresentar a sua defesa. Porque tudo se conjuga a partir desse momento. Tudo é conjugado para se entender as coisas a partir desse momento. Por quê? Porque essa primeira fase, ela sendo incompleta, incompreensiva, logicamente vai levar a que se tenha dificuldade do seu desdobramento. E muitas das vezes isso acontece, e esse desdobramento vai se dando sempre de forma incompleta, defeituosa, e chega-se muitas das vezes a um resultado final incompreendido. Por quê? Porque desde o início já existiam falhas que não se corrigiu nesse transcorrer do processo
e, logicamente, culmina ao final com vícios, defeitos que levam a prejuízos, às vezes, irreparáveis. Pois bem, com esses dados, esses elementos, nós fechamos aqui o primeiro ciclo nessa primeira aula de nosso curso e agora nós vamos trabalhar em outras duas aulas com outros dados, agora extraindo da análise que vai se fazer da própria, do próprio decreto 70.235, agora analisando o próprio processo administrativo, culminando com algumas informações a respeito dos órgãos de julgamento, como é que se dá o julgamento, as estruturas desses órgãos que estão postos na portaria que já está mencionada anteriormente com relação ao disciplinamento desses órgãos. Com esses dados, esses elementos, a parte da aula por vídeo eu dou por